Gente, reações químicas são os processos em que uma ou mais substâncias se transformam para formar uma ou novas outras substâncias, tá? E se transformam, elas reagem entre si, formando uma única substância, se decompõem, formando outras. Que mais? Qualquer processo em que ocorra o rearranjo dos átomos, tá? Essas reações químicas, elas podem ser provocadas por ação do calor, de eletricidade, né, passar uma corrente elétrica, por uma ação mecânica, da luz ou simplesmente o contato de uma substância com a outra. As evidências são liberação de calor, mudança de cor, mudança de odor, de cheiro, tá? Liberação de gás ou a formação de um sólido, que a gente chama de precipitado, e provavelmente se eu for colocar isso em algum momento aqui, eu vou escrever PPTO, tá? Precipitado. Então aqui, ó, evidências de que está acontecendo uma reação. Uma fruta ia ir apodrecendo, né? Ela amadurece, apodrece, então, tipo, as substâncias que estão contidas naquela fruta estão reagindo entre si, formando novas substâncias. Uma reação de combustão, que libera calor, libera fumaça, tá? Libera gases. A efervescência de um comprimido, então tá aqui também, então, liberação de calor, já foi aqui, mudança de cor, liberação de gás, efervescência, tá? Descoloração, tá? Então aqui uma reação redox, que é com transferência de elétrons. Temos também formação de precipitados, nesse caso aqui estamos misturando duas soluções que são incolores e forma esse precipitado, esse sólido que se deposita no fundo do recipiente, amarelo, tá bom? Então, essas são as evidências de reações químicas. As reações químicas, elas são representadas esquematicamente por equações químicas, tá? Então, nesse vídeo, eu quero apresentar para vocês uma revisão das equações químicas, não necessariamente os tipos, eu vou passar meio rápido, mas eu quero chegar em balanceamento das equações. Tá? Aqui tem um vídeo, depois eu coloco lá o link para vocês, que é a reação de precipitação. Chama a chuva dourada, tá? Ele é bonito, deixa ele rodando aí para vocês. Mas vocês vão prestar mais atenção no vídeo do que em mim falando, né? Então, ok, vocês viram o que aqui? Que a gente tinha uma solução incolor, foi adicionada uma outra solução incolor e instantaneamente formou esse precipitado, essa substância sólida aqui no fundo. Como que a gente poderia traduzir o que aconteceu aqui? Em palavras, tá? Uma solução aquosa de iodeto de potássio, o nome da substância, reagiu com uma solução aquosa de nitrato de chumbo, o nome da outra solução aquosa, tá? Na proporção 2:1, formando iodeto de chumbo no estado sólido. E nitrato de potássio, que continua dissolvido na solução, na proporção de 2:1. Gente, uma frase de 4 linhas para descrever essa reação. Meu cachorro vai latir, tá? Desculpa. Ao invés da gente escrever isso com palavras, essa reação ela é bingo. Ela é representada por uma equação química, que está aqui embaixo. Na equação química, a gente representa as fórmulas das substâncias químicas, tá? Então, aqui, ó, as fórmulas químicas, Ki, iodeto de potássio, PbNO3,2, nitrato de chumbo, formando iodeto de chumbo, e nitrato de potássio. Não precisa saber os nomes por enquanto, mas o que a gente tem que lembrar? Que as fórmulas das substâncias, elas apresentam os símbolos, tá? Os símbolos de cada elemento que compõe aquela substância e quantos átomos de cada. Então, por exemplo, essa primeira, que é o iodeto de potássio, temos um potássio e um iodo. Por que eu sei que tem um? Porque não tem nenhum númerozinho aqui no pé dele, tá? Então, quando não tem nenhum número, significa que é um único átomo daquele lá. Outro exemplo, cloreto de sódio, o sal de cozinha. Também não tem nenhum número aqui no pé do sódio ou nenhum número aqui no pé do cloro. Então, eu tenho um de cloro e um de sódio. Exemplo dessa aqui, ó, iodeto de chumbo, Pb2. O que significa essa fórmula? Que eu tenho chumbo e que eu tenho iodo. Quantos átomos de chumbo eu tenho nessa substância? Se não tem nenhum número aqui, significa que eu tenho um átomo de chumbo.
Se eu tenho o número 2 aqui, significa que eu tenho 2 átomos de iodo. Tá? Eu vou pedir para vocês prestarem atenção quando aparece isso aqui, ó, parênteses. Então, vou copiar aqui em cima. PbNO3, 2, nitrato de chumbo. Nessa substância, temos o chumbo, Pb, nitrogênio, N, e oxigênio, O. Tá? Quantos átomos de chumbo a gente tem? Se não tem nenhum número aqui no P dele, significa que eu tenho 1. Então, ó, Pb teria 1 átomo de chumbo. Nitrogênio, quantos átomos de nitrogênio eu tenho? Deixa eu mudar a corzinha da caneta aqui. Se eu tenho o número 2 aqui embaixo, significa que ele está multiplicando tudo que está entre parênteses. Tá? Então, você faz o chuveirinho. Lembra lá de matemática básica? Então, eu tenho 2 vezes 1. Então, quantos átomos de nitrogênio temos aqui? 2. E quantos átomos de oxigênio temos aqui? 2 vezes 3, 6. Beleza? Isso aqui é um basicão. Deixa eu dar uma limpada. Descartar. Volta. Olha lá o vídeo rolando de novo, perdão. Então, aqui está representada a equação química, a reação. O que está significando aqui? Então, eu tenho a substância, tá? Cada substância está representada aqui com os seus átomos. Isso aqui, entre parênteses, é a forma física que está aquela substância na reação. Então, o iodeto de potássio, AQ, significa que ele está dissolvido em água. AQ significa aquoso, tá? Então, essa substância se encontra dissolvida em água. A mesma coisa para o nitrato de chumbo. O nitrato de potássio também está dissolvido em água. E aqui, ó, o iodeto de chumbo, que é o precipitado que foi formado, precipitado é um sólido. Então, S é de sólido. Então, entre parênteses, do lado, tá, de cada substância, a gente coloca o estado físico que ela se encontra naquela reação. Se for sólido, S. Se for líquido, L. Se for gasoso, G. E se a substância estiver dissolvida em água, AQ, de aquoso. Beleza? Esses números que aparecem aqui na frente, tá, são, quando não tem nada aqui na frente, significa que é 1, tá? O 1 nunca é representado. Esses números que aparecem à frente de cada substância, são os coeficientes estequiométricos. E eles dão a proporção do que aquelas substâncias estão reagindo e sendo formada. Então, toda a parte de estequiometria, de cálculo, vai depender dessas equações químicas estarem devidamente balanceadas. Tá? Quando a gente for fazer o balanceamento, o que a gente tem que prestar atenção? Que os números que a gente vai colocar, os coeficientes estequiométricos, sempre e unicamente aparecerão em frente das substâncias, beleza? É só aqui que a gente mexe. A gente nunca vai mexer na substância em si. Então, só para relembrar como que é montada uma substância. Eu vou colocar X e Y, tá? X e Y. Isso aqui seria o símbolo de cada elemento, tá bom? Então, aqui no caso, K, potássio e iodo. Aqui embaixo eu vou colocar N e M. Esses números que aparecem aqui embaixo, ou não, no caso do 1, são chamados de... esqueci o nome. Índices alguma coisa. Índices de atomicidade. Índices de atomicidade, tá? Então, eles indicam qual é a relação daqueles átomos em determinada substância. Para uma substância ser o iodeto de potássio, sempre vai ser 1 e 1, tá? Mas, e se eu precisar de 2 iodos, eu posso colocar isso aqui? Não, isso aqui não sei nem se existe, e se existir é outra substância diferente. Então, a gente nunca vai mexer nesses índices, tá? Os números vão surgir aqui na frente, beleza? Como que a gente lê uma equação química, tá? Uma reação química? À esquerda sempre vão estar os reagentes, as substâncias que são consumidas, que são gastas, que reagem entre si, formando, dando origem, tá? Então, essa flechinha é formam, dão origem.
Então, à esquerda a gente tem os reagentes e à direita os produtos, as substâncias que são formadas, que são produzidas, tá? Não necessariamente são 2 de um lado e 2 do outro. Pode ser uma substância se decompondo, formando duas ou mais, duas substâncias trocando átomos e formando duas ou mais, tá? Existem diferentes tipos de reações. Então, a gente sempre vai ter reagentes à esquerda, flechinha, produtos à direita. Esse símbolozinho aqui, mais, significa que aquelas substâncias reagem entre si. Então, pode ser lido como E. Iodeto de potássio e nitrato de chumbo reagem entre si, flechinha, formando iodeto de chumbo e nitrato de potássio, tá bom? Os reagentes dos produtos são sempre separados por uma seta. Quando a seta é de direção única, significa que aquela reação ocorre de forma completa. Se por acaso vocês virem esse tipo de seta, significa que a reação está em equilíbrio, tá? Então, uma seta para a direita e uma seta para a esquerda. O que significaria? Que eu teria os reagentes reagindo entre si, formando os produtos, e ao mesmo tempo que esses produtos estariam sendo produzidos, eles poderiam reagir entre eles, formando novamente os reagentes, tá? Então, a reação iria para a direita e para a esquerda. E aqui eu já falei dos estados físicos, porque eu não me seguro e eu esqueço que eu pus nos slides. Beleza? Isso aqui a gente viu em Química Geral. Agora a parte importante. A outra também é importante, mas essa daqui é a mais importante do de hoje. Os coeficientes estequiométricos são definição, tá? Os menores números inteiros, tá? Então não são frações. Não são números com vírgula, são números inteiros. E esses números indicam a proporção entre as espécies que estão reagindo e sendo formadas. Então, de novo aqui, ó, o número 1 não aparece. Então, por exemplo, essa substância não tem nada em frente dele. Então, a gente subentende, essa também, que o número é 1. Tá? Esses coeficientes estequiométricos, eles surgem de onde? Através pela lei da conservação de massa de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá bom? Então, o que é isso? Sempre a gente vai pegar a reação, achar a flechinha, então aqui eu defini quem são os reagentes, quem são os produtos. O mesmo número de cada tipo de átomo que eu tenho em reagentes tem que ser igual ao número daquele tipo de átomo que eu tenho em produto. A gente pode pensar as reações químicas como se fossem pecinhas de Lego. Eu tenho 10 pecinhas e monto, bem besta isso, mas é bem isso mesmo, tá? E monto uma casinha. Desmonto aquelas pecinhas, desmonto aqueles átomos e monto um carrinho, que não vai dar porque vai faltar a roda, né? Mas pensando nisso. Tenho aquelas 10 pecinhas, desmonto e monto uma outra substância. Eu não posso tirar nenhuma pecinha e nem pegar uma pecinha do nada. Tá? Então, os mesmos átomos que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro lado. E esse processo de fazer esse balanceamento, esse igualar o número de átomos do lado de reagente e produto, é chamado de balanceamento das equações. Tá? Então, o acerto dos coeficientes estequiométricos é feito de modo que o número de átomos de todos os elementos seja o mesmo em ambos os lados da equação química. Temos aqui uma equação química de eletrólise da água. Tá? Então, aqui uma flechinha. O que seria esta equação química? A água, H2O, no seu estado líquido, se decompõe, porque são uma substância, dando origem, flechinha, a hidrogênio, H2 gasoso, e oxigênio, O2 gasoso. Vou rabiscar que vai ficar bem estranho, porque eu coloquei a figura aqui embaixo, né? Mas não é uma figura, é um vídeo. Vai. Temos aqui reagentes e produtos. Vou fazer aqui na parte branca. Do lado de reagentes, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Do lado de produtos, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Sucesso? Beleza. Quantos hidrogênios eu tenho do lado de reagentes? 2. Quantos hidrogênios eu tenho do lado do produto?
2. Beleza? Tá igual. Bota um check aqui. Quantos oxigênios eu tenho do lado de reagente? Se não tem nenhum número aqui, significa que eu tenho 1. Quantos oxigênios eu tenho do lado de produtos? Opa, 2. Eita, deu pau aqui então, né? Então, se eu tenho 2 oxigênios do lado dos produtos, obrigatoriamente eu tinha que ter 2 oxigênios do lado dos reagentes. Então, aqui eu tenho que ter 2. Como é que eu faço para transformar 1 em 2? Eu vou ter que multiplicar por 2. Ah, então beleza. Então, eu venho aqui e coloco, ao invés de H2O, eu ponho H2O2. Ponho esse 2 aqui? Não, gente, isso aqui é o índice de atomicidade. A água sempre vai ser H2O. Então, aqui, o meu reagente era a água. H2O2 é peróxido de hidrogênio, tá? É água oxigenada. Então, se eu mexer em qualquer coeficiente estequiométrico, eu estou mudando a substância. E é isso que a gente não deve fazer. Aonde que a gente arruma esses números quando está fazendo o balanceamento? Em frente a cada substância. É aqui que eu vou ter que colocar os números. Tá? Então, esse 2 que eu tive que multiplicar para transformar 2 oxigênios do lado dos reagentes, vai surgir aqui. Tá? E esse número que eu coloquei aqui, esse coeficiente estequiométrico, ele vai estar multiplicando a substância toda. Então, fazer o chuveirinho de novo. Então, agora nesse caso, ó, se eu tinha 1 oxigênio, agora eu tenho 2. Então, o oxigênio está balanceado. E, né, vamos colocar aqui, fixei como sendo 1, fica uma porcaria, né? Fixei como sendo 1 o número de moléculas de oxigênio do lado dos produtos. Só que percebam que no momento em que eu coloquei esse 2 aqui do lado de reagente, o que eu fiz? Eu multipliquei o número de hidrogênios também por 2. Então, se eu só tinha 2, agora eu tenho 4. Então, aqui foi mexido. 4 hidrogênios do lado de reagentes. E do lado de produtos? Continua 2. Pode? Não, não pode desaparecer hidrogênio. Então, eu tenho que dar um jeito de transformar esses 2 hidrogênios em 4. Como que eu faço? Multiplico por 2. E esse número 2, eu vou mudar a cor, gente, desculpa, não tá ficando tão bonito. Eu vou ter que colocar na frente de quem? Do hidrogênio. Então, é o coeficiente estequiométrico que eu pus aqui em verdinho, tá? Então, 2 vezes 2, 4. Vou limpar a tela e ajeitar isso aqui pra gente ver de novo. Descartar. Olha lá, já tinha posto. Tá? Então, na hora que a gente fez o equilíbrio, surgiram esses números. O 2 e o número 1 que a gente não coloca. Então, vamos verificar se o balanceamento está certo. Fiz um traço separando reagentes de produtos. Do lado dos reagentes eu tenho hidrogênio e oxigênio, e do lado dos produtos, hidrogênio e oxigênio. Quantos hidrogênios eu tenho do lado dos produtos? 2 vezes 2, 4. E do lado dos produtos, eu acho que eu falei errado, né? E do lado dos produtos, 2 vezes 2, 4. Bonito, tá equilibrado. Quantos oxigênios eu tenho do lado dos reagentes? 2 vezes 1, 2. E dos produtos? 1 vezes 2, 2. Reação equilibrada, tá? Então, esses números que surgiram aqui na frente, o que significam? Eu posso fazer uma leitura de vários modos, tá? Que duas moléculas de água se decompõem, dando origem a 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, tá? Ou então que 2 mols de moléculas de água se decompõem, dando origem a 2 mols de moléculas de hidrogênio e 1 mol de molécula de água. Tá? Qualquer interpretação que você queira usando essa relação. 2 centenas de moléculas de água reagem entre si formando 2 centenas de moléculas de hidrogênio e 1 centena de moléculas de água. Tá? Tanto faz. Na parte de estequiometria, isso aqui vai ser muito útil, porque a relação entre essas substâncias vai ser dada em mol. Tá? Então, a gente vai transformar as massas de cada substância em mols daquela substância e relacionar através dos coeficientes estequiométricos. Tá? Mas a ideia de hoje é pegar um jeito de fazer esses balanceamentos. Bom, tem um videozinho ali, mas não vou fazer aqui com vocês. Não vou colocar para vocês verem, depois vocês dão uma olhada. Eu vou passar um método que é chamado método de simples inspeção.
Esse método é baseado em quê? Tentativa. Tá? Ele só funciona para reações simples, que não são reações redox. Então, se vocês verificarem que a reação é de oxirredução, tirei um negócio do lugar aqui. Esse método não é indicado para reações de oxirredução, que é com transferências de elétrons. Tem vários passos nesse balanceamento por simples inspeção. Vamos pegar aqui, vamos identificar o que a gente está trabalhando. Isso é uma reação química, temos uma flecha, é uma reação química direta. À esquerda temos reagentes e à direita temos produtos. Vou dar o nome para a substância, vamos ver se eu lembro. Hidróxido de cálcio, CaOH2, reagindo com ácido nítrico, HNO3, formando nitrato de cálcio, CaNO3, e água, H2O. Tá faltando coisa? Tá, não tem os estados físicos aqui dessas substâncias. Por quê? Só para ficar mais limpo, tá? Pra gente trabalhar só com o que está interessando no momento. Aonde que eu vou ter que mexer para fazer o balanceamento? Só aqui na frente, tá bom? Então, os únicos números, ficou apertadinho, que eu vou poder mexer vai ser na frente de cada substância. Eu nunca vou mexer nos índices de atomicidade, senão eu vou estar mudando essa substâncias. Gente, tem várias regrinhas. Eu vou dar uma lida e depois a gente vai fazendo passo a passo. Tá? A primeira parte, escolher uma substância, qualquer uma delas, cuja fórmula contiver, né, o maior número de átomos de um elemento. Pode ser no reagente ou no produto. Preferencialmente, esse elemento não deve ser o oxigênio e o hidrogênio. Calma aí que eu vou falando aos poucos. Depois disso, igualar o número de átomos desse elemento dos dois lados da equação, em reagentes e em produtos. Depois que fizer todos os átomos, igualar o número dos demais elementos, exceto oxigênio e hidrogênio. Depois, igualar hidrogênio. Depois, igualar oxigênios. Tá? Então, essa sequência, para decorar, eu adoro mnemônica, a gente usa isso aqui, ó, macho. Que é isso? Primeiro, a gente tenta escolher e fazer os metais. Igualo o número dos átomos de todos os metais. Acabaram os metais, a gente vai para os ametais. Acabaram os ametais, aí sim a gente vai para o carbono, depois para o hidrogênio e depois para o oxigênio. Preciso fazer nessa sequência? Não, mas há mais chances de ter mais dificuldade se não usar essa sequência. Tá? Então, metais, que na tabela periódica que a gente tem usado são a maioria dos elementos, que está representado naquela tabela que eu trabalho como verde. Os amarelos, tá? Que são os ametais, que é a turma que está à direita da tabela periódica, e depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos brincar passo a passo? Let's try. Descartar. Já dei a resposta aqui, mas finge que vocês não viram. Vamos verificar o que a gente tem de metal. Então, pera. Flechinha. Vou separar aqui, porque eu tenho que igualar de um lado da equação com o outro lado da equação, tá? A gente só vai colocar os números aqui. Gente, eu vou rabiscar em cima do mais, porque não teve espaço. A pessoa esqueceu de deixar espaço. Bom, vai ser aí que vão surgir esses números. O que eu tenho de metal? Cálcio desse lado. De ametal, nitrogênio. Depois não temos carbono, mas temos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tá? Então temos aqui uma ordem. Então tenho cálcio de um lado, cálcio do outro, a gente vai ter que igualar. Nitrogênio. Depois, macho, né? Deixa eu deixar aqui no canto. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tenho carbono, então partiria para o hidrogênio. E, por fim, o oxigênio. Tá? Vamos escolher a substância que tem o maior número de átomos. Olha, nitrogênio do lado de cá eu tenho 1, do lado de cá eu tenho 2, oxigênio. Eu escolheria essa substância aqui, ó, que parece que é a que tem mais átomos, porque eu tenho cálcio, nitrogênio e oxigênio. Então, ela vai ser a mais indicada para a gente começar
a brincadeira, tá bom? Não sei se vai dar certo isso aqui, mas vamos tentar. Quantos átomos de cálcio eu tenho desse lado aqui da substância? Então, ó, ele está fora do parênteses, tá bom? Esse número 2 está multiplicando quem está no parênteses. Então, quantos átomos de cálcio eu tenho à direita, né? Então, reagentes e produtos, para a gente não se perder. Quantos átomos de cálcio eu tenho do lado de produtos? 1. Quantos átomos de cálcio eu tenho do lado dos reagentes? Então, lembrando que aqui tem o parênteses, esses dois estão multiplicando aqui, cálcio 1. Beleza, bonito. Fixei um número 1 aqui, temporariamente, né? Então, um número 1 aqui também. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho do lado de produtos? 2 vezes 1, 2. E do lado dos reagentes? Se não tem nada aqui no pé dele, significa que eu tenho 1. Mas eu tenho 2 do lado de produtos, então eu tenho que dar um jeito de transformar isso aqui em 2. Como que eu transformo 1 e 2? Multiplicando por 2. Opa! Então esse número 2 que está aqui é o coeficiente estequiométrico que vai ter que estar em frente da substância que contém o nitrogênio. Então, coloquei o número 2 aqui, beleza? Então agora esse número 2 vai multiplicar tanto o hidrogênio, quanto o nitrogênio, quanto o oxigênio. Não esqueça. Então, agora aqui eu tenho 2. Bonitinho, bonitinho, não mexi com o cálcio. Depois disso, a gente vai para o hidrogênio. Vamos começar no reagente? Vamos lá no reagente. No reagente, eu tenho quantos hidrogênios? 2 vezes 1. Eu tenho que somar todos, tá? Então, eu tenho 2 nessa espécie e 2 vezes 1 mais 2 ali. Total, 4. E do lado dos produtos? Eu só tenho o hidrogênio aqui. E eu tenho 2. Putz, mas aqui eu tenho 4, então eu preciso dar um jeito de transformar isso aqui em 4. Como? Multiplicando por 2. Opa, surgiu um novo coeficiente estequiométrico. E ele vai vir aqui. Então, agora esse 2 vai multiplicar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Temos 4 hidrogênios. Vamos para o oxigênio, tá ficando uma zona. Quantos oxigênios eu tenho do lado de reagentes? Aqui é 1, então 2 vezes 1, 2. Tenho mais oxigênio? Tenho. Aqui. 2 vezes 3, 6. Então, deste lado eu tenho 8 oxigênios. Tudo bem? Vamos para o outro lado. Quantos oxigênios a gente tem? Eu tenho oxigênio aqui. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. E eu tenho oxigênio aqui. 2 vezes 1, 2. Total. Opa! Fiz caca, gente. 2, tá certo, né? 6 mais 2, 8. Fofinho, igualamos todos os átomos de cada lado. Meu Deus, que bagunça que ficou. Aí você pega e passa limpo. O número 1 a gente não representa, então desencana. Vamos passar a limpo aqui, ó. CaOH2, esse númerozinho é subscrito, mais o 2, que foi o coeficiente estequiométrico que a gente pôs, ácidos nítricos, dando origem a 1 eu não coloco, CaNO3, 2, mais 2, H2O. Tá? E ainda colocaria, lógico que eu não vou inventar, mas colocaria o estado físico de cada substância. Tá? Então, aqui, quais são os coeficientes estequiométricos? Se algum exercício, por exemplo, exercício de vestibular, pergunta, nessa ordem, quais são os coeficientes estequiométricos? Então, a resposta seria 1, tá? Que a gente não indica aqui, 1 para 2, proporção, tá? Para 1 para 2, nessa ordem. Alguns exercícios falam, qual é a soma dos coeficientes estequiométricos? Então, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. Então, a soma, sei lá para que serve isso, mas a soma dos coeficientes estequiométricos seria 6. Tudo bem? Método de simples inspeção. Aqui estão as ordens. E aí eu vou deixar vários exercícios para vocês tentarem fazer, tá bom? Mais alguns exercícios. E é isso. Quer que eu tente fazer mais alguma? Eu vou cortar aqui o vídeo e depois eu faço mais algumas para vocês. Interromper gravação.